O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos de Sigmund Freud e Joseph Breuer. Estamos no capítulo 3, 5. Ideias inconscientes e insuscetíveis de consciência. Cisão da psique. Chamamos conscientes aquelas ideias de que temos conhecimento. Há nos seres humanos o fato admirável da consciência de si. Podemos considerar e observar como objetos ideias que em nós emergem e sucedem umas às outras. Isto não acontece sempre, visto que raramente há ensejo para a autoobservação, mas é uma faculdade própria de todo ser humano, pois qualquer um diz: pensei isso e aquilo. Achamos conscientes aquelas ideias que observamos como vivas em nós, ou observaríamos se nelas atentássemos. Elas são, em cada momento, muito poucas, e se além delas outras estão presentes, devemos chamá-las de ideias inconscientes. Advogar a existência de ideias presentes, mas inconscientes ou subconscientes, não parece mais necessário. São fatos da vida cotidiana. Quando me esqueço de fazer uma visita médica, sinto uma viva inquietação. Sei, por experiência, o que significa a sensação. Um esquecimento. Em vão examino minhas lembranças sem encontrar a causa, até que de repente, em geral horas depois, ela me acorre à consciência. Mas por todo o tempo estou inquieto. Assim, a ideia dessa visita está sempre ativa, portanto, sempre existe, mas não na consciência. Um homem atarefado teve um aborrecimento de manhã. Seu trabalho o absorve por completo. Durante a atividade, seu pensamento consciente está inteiramente ocupado e ele não pensa em sua contrariedade. Mas suas decisões são influenciadas por ela. E ele bem pode dizer não, quando habitualmente diria sim. Logo, apesar de tudo, a lembrança está ativa e, portanto, existe. Uma grande parte do que chamamos estado de espírito provém dessa fonte, de ideias que existem e atuam abaixo do limiar da consciência. Sim, todo o nosso modo de vida é permanentemente influenciado por ideias subconscientes. Degenerescência intelectual, por exemplo, no início de uma paralisia. Debilita-se e desaparecem as inibições que, de ordinário, impedem várias ações. Mas o paralítico, que agora conta anedotas obscenas diante de mulheres, não foi impedido de fazê-lo em seus dias de sanidade, pela lembrança e pela reflexão conscientes. Ele o evitou instintivamente e automaticamente, isto é, foi impedido de fazê-lo por ideias despertadas pelo impulso para tal ação, mas que permaneciam abaixo do limiar da consciência e, não obstante, inibiam o impulso. Toda atividade intuitiva é dirigida por ideias que são, em grande parte, subconscientes. Só as ideias mais claras, mais fortes, são percebidas pela consciência de si, enquanto a grande massa de ideias presentes, porém mais fracas, permanece inconsciente. A objeção feita à existência e à efetividade das ideias inconscientes parece, em grande parte, sutileza de palavras. Por certo, ideia é uma palavra própria da terminologia do pensamento consciente, e ideia inconsciente, por conseguinte, uma expressão contraditória. Mas o processo psíquico subjacente à ideia é o mesmo em conteúdo e forma, ainda que não em quantidade. Quer a ideia transponha o limiar da consciência, quer permaneça abaixo dele. Bastaria criar um termo como, digamos, substrato ideativo, para evitar a contradição e escapar a essa crítica. Assim, parece não existir em princípio nenhum obstáculo para reconhecermos também ideias inconscientes como causas de fenômenos patológicos. Mas, ao nos aprofundarmos na matéria, outras dificuldades surgem. De modo geral, quando a intensidade das ideias inconscientes aumenta, elas penetram eu ipso, por si mesma, na consciência. Elas só permanecem inconscientes se a intensidade é reduzida. Parece difícil, porém, conceber como uma ideia poderia ser ao mesmo tempo intensa o bastante para, por exemplo, provocar uma viva ação motora, mas não o bastante para tornar-se consciente. Já mencionei acima um ponto de vista que talvez não devesse ser logo descartado.
a clareza de nossas ideias e, portanto, sua capacidade de serem observadas pela consciência, de serem conscientes, é condicionada também pelo sentimento de prazer ou desprazer que despertam por seu valor afetivo. Quando uma ideia desencadeia de imediato uma viva consequência somática, a excitação se escoa pela via então implicada, a partir da qual, habitualmente, ela se propagaria no cérebro, mas precisamente porque tem consequências físicas, por se ter efetuado uma conversão de seu montante de estímulo psíquico em somático. Ela perde a clareza que, não fora isso, a distinguia no fluxo das ideias. Ela se perde entre as outras. Tomemos, por exemplo, uma pessoa que experimentou um afeto violento durante a refeição e não abreagiu. Mais tarde, ao tentar comer, sobrevém-lhe engulos e vômitos que parecem sintomas puramente corporais. Por muito tempo persistem os vômitos histéricos, que desaparecem depois que, na hipnose, o afeto se renova. É relatado e o doente reage a isso. Sem dúvida, a tentativa de comer evocava sempre aquela lembrança, desencadeando o ato de vomitar. Mas a lembrança não assoma claramente à consciência, pois está, então, desprovida de afeto, enquanto os vômitos absorvem inteiramente a atenção. Pode-se conceber que, por essa razão, algumas ideias que desencadeiam fenômenos histéricos não podem ser reconhecidas como causas dos mesmos. Mas tal desconhecimento das ideias tornadas sem afeto por terem sido convertidas não pode de modo algum explicar, em outros casos, o fato de não entrarem na consciência complexos de ideias em nada desprovido de afeto. Em nossos casos clínicos, são apresentados vários exemplos disso. Em tais doentes, a regra é que a modificação de humor, a ansiedade, a irritabilidade colérica, a tristeza precedem o aparecimento de sintomas somáticos ou sigam-se imediatamente a ele, para se intensificarem até que a resolução ocorra por meio de uma expressão verbal ou até que o afeto e fenômenos somáticos pouco a pouco voltem a desaparecer. No primeiro caso, a quantidade do afeto se torna sempre inteiramente compreensível, ainda que sua intensidade deva aparecer à pessoa sadia, após a resolução até o próprio doente, completamente desproporcional. Trata-se, portanto, de ideias intensas o bastante não apenas para causar violentos fenômenos físicos, mas também para provocar os afetos correspondentes e influenciar a associação, favorecendo pensamentos afins, e não obstante, para permanecerem elas próprias fora da consciência. É necessária a hipnose como nos casos clínicos 1 e 2, ou a mais árdua busca, com auxílio intenso do médico, casos 4 e 5, para trazê-las à consciência. Chamemos tais ideias que são, embora presentes, inconscientes, não em virtude de sua vivacidade relativa mais fraca, mas apesar de sua grande intensidade, de ideias insuscetíveis de consciência. A existência dessas ideias insuscetíveis de consciência é patológica. No indivíduo, são todas as ideias que podem se tornar presentes também penetram no inconsciente quando sua intensidade é suficiente. Em nossos doentes, encontramos lado a lado o grande complexo de ideias suscetíveis de consciência e um complexo menor de ideias insuscetíveis de consciência. Neles, portanto, o campo da atividade psíquica ideativa não coincide com a consciência potencial. Esta é mais restrita que aquele. A atividade psíquica ideativa se decompõe aqui em consciente e inconsciente. As ideias em suscetíveis de consciência e não suscetíveis de consciência. Portanto, não podemos falar de uma cisão da consciência, mas sim de uma cisão da psique. Inversamente, essas ideias subconscientes não podem ser influenciadas e corrigidas pelo pensamento consciente. Trata-se muitas vezes de vivências que desde então se tornaram sem conteúdo, receio de incidentes que não aconteceram, pavor que se desfez em risos ou alegria após o salvamento. Esses desdobramentos tiram a lembrança, no que toca ao pensamento consciente, toda a afetividade. A ideia subconsciente que provoca fenômenos somáticos permanece inteiramente intocada por eles.
Seja-me permitido apresentar mais um exemplo. Uma jovem mulher esteve por algum tempo vividamente preocupada com o destino de sua irmã mais nova. Sob o efeito dessa aflição, seu período menstrual normalmente regular prolongou-se por 2 semanas. Sobreveio uma algesia do hipogástrio esquerdo e, por 2 vezes, voltando a si de um desmaio, a paciente encontrou-se rígida sobre o chão. A isso seguiu-se uma ovarialgia do lado esquerdo, com sinais de uma grave peritonite. A ausência de febre e contratura da perna esquerda e das costas levaram à identificação da doença como pseudoperitonite. E quando, alguns anos mais tarde, a paciente faleceu e foi autopsiada, verificou-se apenas uma pequena degeneração cística dos 2 ovários, sem vestígio de peritonite anterior. Os sintomas graves aos poucos desapareceram, remanescendo a ovarialgia, uma contratura dos músculos nas costas, de modo em que o tronco ficava rígido como uma viga, e contratura da perna esquerda. Esta última foi eliminada por sugestão direta na hipnose. A contratura nas costas permaneceu imune à influência. Entre mentes, o caso da irmã tinha se arranjado completamente e toda a apreensão desaparecera. Mas os fenômenos histéricos que só podiam haver se originado dele permaneceram inalterados. Parecia razoável supor que se tratava de modificações da inervação tornadas autônomas e não mais ligadas à ideia motivadora. Mas quando na hipnose a paciente foi obrigada a contar toda a história até seu adoecimento de peritonite, o que fez de muito mau grado, logo depois sentou-se ereta na cama com auxílio e a contratura das costas desapareceu para sempre. A ovarialgia, cuja origem primeira era certamente mais antiga, permaneceu inalterada. Portanto, ao longo dos meses, a ideia patológica de angústia havia persistido efetivamente viva e fora intensamente refratária a qualquer correção pelos acontecimentos. Ora, se temos de reconhecer a existência de complexos de ideias que jamais penetram na consciência desperta e não são influenciados pelo pensamento consciente, já admitimos com isso, mesmo para histerias tão simples como a que acabamos de descrever, a cisão da psique em 2 partes relativamente independentes. Não afirmo que tudo a que chamamos histérico tenha fundamento e condição tal cisão, mas que aquela cisão da atividade psíquica, que nos casos clássicos conhecidos é tão evidente na forma de double conscience, existe de maneira rudimentar em toda a grande histeria, e que a capacidade e tendência para essa dissociação é o fenômeno fundamental dessa neurose. Mas antes de entrarmos na discussão desse fenômeno, devo acrescentar ainda uma observação com respeito às ideias inconscientes que provocam manifestações somáticas. Como a contratura no caso acima exposto, muitos dos fenômenos histéricos são de longa e contínua duração. Devemos e podemos presumir que a ideia motivadora existe por todo o tempo, sempre viva e presente? Creio que sim. Por certo, vemos no indivíduo sadio a atividade psíquica realizar-se com rápida mudança das ideias, mas vemos os melancólicos graves continuamente imersos por longo tempo, na mesma ideia penosa, sempre viva e presente. De fato, bem podemos pensar que também na pessoa sadia uma grave preocupação está sempre presente, pois ela domina a expressão fisionômica, mesmo se a consciência está repleta de outros pensamentos. Mas aquela parte separada da atividade psíquica, que no histérico pensamos estar repleta de ideias inconscientes, é, em geral, tão pobremente guarnecida destas, tão inacessível à mudança das impressões exteriores, que podemos acreditar que ali seja possível uma ideia manter-se permanentemente viva. Se, como para Binet e Janet, a excisão de uma parte da atividade psíquica nos parece estar no cerne da histeria, temos a obrigação de buscar o máximo de clareza sobre esse fenômeno. Com demasiada facilidade caímos no hábito intelectual de supor que por trás de um substantivo há uma substância, de pouco a pouco entender que sob consciência há uma coisa,
e quando acostumamos a utilizar metaforicamente relações de lugar, como subconsciência, com o tempo, forma-se realmente uma ideia em que a metáfora é esquecida e que manipulamos facilmente como se fosse real. A mitologia está então completa. Todo o nosso pensamento tende a ser acompanhado e auxiliado por ideias espaciais, e nos exprimimos por metáforas espaciais. Assim, quando falamos das ideias que se encontram no campo da clara consciência e das ideias inconscientes que jamais assomam a claridade da consciência de si, vêm-nos quase forçosamente imagens de um tronco de árvore erguendo-se na luz, com suas raízes na escuridão, ou de um edifício com o seu escuro subterrâneo. Mas se tivermos sempre presente que aqui tudo espacial é metáfora e não nos deixarmos induzir a localizá-lo no cérebro, podemos, não obstante isso, falar de uma consciência e de uma subconsciência, mas apenas com essa ressalva. Estaremos a salvo do perigo que nos deixarmos enganar por nossas próprias figuras de linguagem, se sempre que nos lembrarmos que é no mesmo cérebro e muito provavelmente no mesmo córtex cerebral que surgem as ideias conscientes e inconscientes. Como isso é possível? Não logramos dizer, mas sabemos tão pouco sobre a atividade psíquica do córtex cerebral que mais uma enigmática complicação não chega a aumentar nossa infinita ignorância. Devemos reconhecer o fato de que, nos histéricos, uma parte da atividade psíquica é inacessível à percepção pela autoconsciência da pessoa desperta, e, portanto, a psique está cindida. Um caso notório dessa divisão da atividade psíquica é o ataque histérico em algumas de suas formas e estágios. No início, o pensamento consciente está com frequência completamente apagado, mas depois, pouco a pouco, desperta. Ouve-se de muitos doentes inteligentes a declaração de que, durante o ataque, seu eu consciente estava perfeitamente lúcido e observava com curiosidade e espanto todas as loucuras que eles faziam e diziam. Esses doentes também pensam, erroneamente, que com boa vontade teriam podido inibir o ataque e tendem a culpar-se por eles. Não deviam ter feito isso. Também as autoacusações de simulação repousam em grande parte sobre esse sentimento. No ataque seguinte, o eu consciente é tão pouco capaz de dominar os acontecimentos como no anterior. Aqui, o pensar e o idear do eu consciente desperto encontra-se ao lado de ideias que, habitualmente na escuridão do inconsciente, alcançaram agora o domínio sobre a musculatura e a fala, até mesmo sobre uma grande parte da própria atividade ideativa, e a cisão da psique é manifesta. As descobertas de Binet e Janet, no entanto, merecem certamente a designação de cisão da consciência, não só da atividade psíquica. Como se sabe, esses observadores conseguiam entrar em contato com o subconsciente de seus doentes, com aquela parte da atividade psíquica de que o eu consciente desperto nada sabe. E nela comprovaram, em alguns casos, a existência de todas as funções psíquicas, inclusive a autoconsciência, pois ali se acha a lembrança de processos psíquicos anteriores. Essa meia psique é, portanto, bem completa e consciente de si. A parte cindida da psique é, em nossos casos, levada para as trevas, como os titãs banidos para a cratera do Etna, que podem abalar a terra, mas jamais assomar a luz. Nos casos de Janet, deu-se uma total divisão do domínio psíquico, ainda com uma diferença de posição, mas também essa desaparece quando duas metades da consciência se alternam, como nos conhecidos casos de double conscience, e não diferem em sua capacidade de ação. Mas voltemos àquelas ideias de que, em nossos doentes, evidenciamos como causas de fenômenos histéricos. Falta muito para que possamos designar todas elas simplesmente como inconsciente e insuscetíveis de consciência.
da ideia completamente consciente que desencadeia um reflexo incomum até aquela que assoma a consciência apenas na hipnose, jamais no estado de vigília. Uma escala quase ininterrupta passa por todos os graus de imprecisão e obscuridade. Apesar disso, consideramos provado que, em graus mais altos de histeria, há cisão da atividade psíquica, e só ela parece tornar possível uma teoria psíquica da doença. O que se pode afirmar ou presumir, então, com verossimilhança sobre a causa e o aparecimento desse fenômeno? Pijanet, a quem tanto deve a teoria da histeria e com quem concordamos na maioria das questões, desenvolveu a esse respeito uma concepção que não podemos adotar. Janet considera que a cisão da personalidade repousa sobre uma fraqueza intelectual original, insuficiência psicologi- insuficiência psicológica. Toda atividade mental normal pressupõe certa capacidade de síntese, a possibilidade de unir várias ideias em um complexo. A fusão das várias percepções sensoriais em um quadro do ambiente já seria uma atividade cinética desse tipo. Essa fusão da psique nos histéricos estaria bem abaixo do normal. Uma pessoa normal, se sua atenção está dirigida ao máximo para um ponto, por exemplo, para a percepção através de determinado sentido, perderia temporariamente a capacidade de perceber impressões dos outros sentidos, isto é, de admiti-las no pensamento consciente. É o que aconteceria nos histéricos, sem qualquer concentração particular da atenção. Ao perceber qualquer coisa, tornam-se inacessíveis às outras percepções sensoriais. Nem mesmo seriam capazes de aprender em conjunto as impressões de um único sentido. Podem, por exemplo, perceber apenas as impressões táteis de uma metade do corpo. As da outra metade chegam ao centro. São utilizadas para a coordenação dos movimentos, mas não percebidas. Tais indivíduos são hemianestésicos. Nas pessoas normais, uma ideia chama a consciência por associação um grande número de outras que se relacionam com a primeira, favorecendo-a, por exemplo, ou obstruindo-a, e apenas ideias maximamente vivas são de tal modo fortes que as associações permanecem abaixo do linear da consciência. É o que sempre acontece nos histéricos. Cada ideia se apropria de toda a reduzida atividade mental. Isso condiciona a extraordinária afetividade dos doentes. Janet designa essa particularidade da psique dos histéricos como estreitamento do campo da consciência, por analogia com o estreitamento do campo visual. As impressões sensoriais percebidas e as ideias despertadas, mas que não entram na consciência, geralmente se apagam sem maiores consequências. Às vezes, porém, agregam-se e formam complexos, a camada psíquica subtraída à consciência, a subconsciência. A histeria, baseada essencialmente nessa cisão da psique, é une malade de faiblesse, uma doença de fraqueza, e por isso desenvolve-se com mais facilidade quando outras influências enfraquecedoras atuam sobre a psique originalmente fraca, ou grandes exigências lhe são colocadas, diante das quais a força mental mostra-se ainda mais reduzida. Nessa exposição das concepções de Janet já se encontra também sua resposta à importante questão sobre a predisposição à histeria, sobre o tipos histéricos. A expressão é tomada no mesmo sentido em que se fala de um tipus psitus, entendendo por isso o tórax longo e delgado, o coração pequeno, etc. Janet considera determinada forma de fraqueza mental congênita como predisposição à histeria. Em contraposição a ele, gostaríamos de formular brevemente a seguir nosso ponto de vista. A cisão da consciência não ocorre porque os doentes são fracos da mente. Os doentes parecem fracos da mente porque sua atividade psíquica está dividida e apenas uma parte de seu potencial se acha disponível para o pensamento consciente. Não podemos considerar a fraqueza mental como tipos histéricos, como essência da predisposição à histeria.
Um exemplo pode elucidar o que queremos dizer com a primeira afirmação. Podemos observar muitas vezes numa de nossas doentes, senhorita Cassili, a seguinte evolução. Em estado de relativo bem-estar, surgia um sintoma histérico, uma alucinação atormentadora, obsedante, uma nevralgia ou coisa similar, cuja intensidade aumentava por algum tempo. Concomitante a isso, a capacidade intelectual diminuía continuamente e, passados alguns dias, qualquer observador leigo se via impelido a qualificá-la como mentalmente debilitada. Em seguida, era libertada da ideia inconsciente, a lembrança de um trauma psíquico ocorrido frequentemente muito antes. Ou pelo médico, na hipnose, ou pelo súbito relato do episódio em estado de agitação e sob viva emoção. Depois, livre do sintoma torturante, não apenas ficava tranquila e alegre, mas sempre nos surpreendia com seu intelecto claro e rico, com a agudeza de seu entendimento e juízo. Tendo predileção pelo xadrez, jogava-o examiamente e de bom grado. Duas partidas simultâneas, o que, por certo, não é indício de falta de síntese intelectual. Era inevitável a imprecisão de que, em tal evolução, a ideia inconsciente apoderava-se de uma parte cada vez maior da atividade psíquica, e quanto mais isso acontecia, mais se reduzia a participação do pensamento consciente, este chegando a descer à completa imbecilidade. Mas quando estava junta, conforme a expressão vienense curiosamente apropriada, a senhorita Cassily possuía uma capacidade intelectual proeminente. A título de comparação, recorreremos aqui, entre os estados das pessoas normais, não à concentração da atenção, mas à preocupação. Quando uma pessoa está pré-ocupada por uma ideia intensa, uma aflição, por exemplo, sua capacidade intelectual se reduz de maneira análoga. Todo observador está sob a influência preponderante de seus objetos de observação, e estaremos inclinados a crer que a concepção de Janet formou-se essencialmente no estudo aprofundado daqueles histéricos fracos de mente que estão no hospital ou no asilo, porque, em virtude de sua doença e consequente fraqueza mental, não conseguiram afirmar-se na vida. Nossa observação de histéricos cultos nos impõe uma opinião essencialmente diversa a respeito de sua psique. Acreditamos que, se pode encontrar entre os histéricos pessoas de excepcional clareza de espírito, da mais forte vontade, do mais firme caráter e do mais crítico juízo, nenhum grau de dom psíquico efetivo de valor é excluído pela histeria, mesmo que, em virtude da doença, seu desempenho real se torne, com frequência, impossível. Com efeito, a padroeira da histeria, Santa Teresa, foi uma mulher genial e da maior competência prática. Mas também é certo que nenhum grau de tolice, ineficiência e apatia protege da histeria. Mesmo se não levamos em conta o que é apenas consequência da doença, temos de reconhecer como frequente o tipo histérico mentalmente debilitado. Mas ainda aqui não se trata de estupidez tórpida, fleumática, e sim de um grau demasiado alto de imobilidade intelectual, que se torna ineficiente. Tratarei adiante a questão da predisposição originária. Aqui, deve-se apenas constatar que é inaceitável a opinião de Janet de que uma fraqueza mental está na base da histeria e da cisão psíquica. Contrariamente ao ponto de vista de Janet, penso que em grande número dos casos uma atividade psíquica excessiva, a coexistência habitual de duas séries de ideias heterogêneas, está na base da desagregação. Não raro se chamou a atenção para o fato de que, com frequência, não apenas agimos mecanicamente, enquanto em nosso pensamento consciente fluem sequências de ideias que nada têm em comum com a nossa atividade, mas também somos capazes de operações psíquicas indubitáveis, enquanto nossos pensamentos estão ocupados a lures, como, por exemplo, quando lemos em voz alta, corretamente e com a entonação apropriada, e em seguida, porém,
não sabemos absolutamente o que acabamos de ler. Há sem dúvida todo um grupo de atividades, desde as mecânicas, como tricotar ou tocar escalas, aquelas que de qualquer forma implicam alguma operação psíquica, que são realizadas por muitas pessoas com o espírito apenas parcialmente presente. Em particular, por aqueles que, tendo grande vivacidade, martirizam-se numa ocupação monótona, simples e sem atrativos, e que, a princípio de modo francamente intencional, buscam se entreter pensando em outra coisa. O teatro particular de Anaú. Caso clínico 1. Um outro caso, entretanto, análogo, ocorre quando uma interessante série de ideias, proveniente de leituras, teatro e etc., se impõe e irrompe no pensamento. Essa intrusão é ainda mais enérgica quando a série de ideias adventícia é fortemente realçada de afeto, na forma de aflição, de saudade apaixonada. Dá-se então o acima aludido estado da preocupação, o qual, porém, não impede muitas pessoas de realizar operações de moderada complexidade. As relações sociais obrigam frequentemente a tais duplicações, mesmo de um pensamento intensivo, por exemplo. Quando uma mulher em terrível aflição ou apaixonada agitação cumpre seus deveres sociais e as funções de anfitriã amável. Todos nós conseguimos realizar ações menores dessa natureza em nossa profissão, mas a observação de si parece também mostrar a cada um que o grupo de ideias afetivas não é despertado de quando em quando, por associação, mas está presente na psique de modo permanentemente atual, entrando na consciência quando esta não é requisitada por alguma viva impressão exterior ou ato de vontade. Mesmo em pessoas que, de ordinário, não dão curso aos devaneios paralelamente à sua atividade usual, algumas situações provocam, por períodos maiores, essa coexistência entre as impressões e as reações variáveis da vida exterior e um grupo de ideias realçadas de afeto. Post Equitem CD Atra Cura. Tais situações são, sobretudo, os cuidados com pessoas doentes queridas e a inclinação amorosa. A experiência demonstra que os cuidados com doentes e o afeto sexual também desempenham o papel principal na maioria dos casos clínicos de pessoas histéricas analisados mais profundamente. Suponho que a duplicação da capacidade psíquica seja habitual ou provocada por situações de vida carregadas de afeto. Predispõe essencialmente à verdadeira cisão patológica da psique. Ela passa para esta quando as duas séries de ideias coexistem, deixam de ter conteúdo da mesma natureza, quando uma delas contém ideias insuscetíveis de consciência, as repelidas e aquelas provenientes de estados hipnoides. A confluência das duas correntes temporariamente separadas, que na pessoa sadia sempre volta a se realizar, torna-se então impossível e um campo dissociado da atividade psíquica inconsciente se estabelece de modo permanente. Essa cisão histérica da psique é, em relação ao duplo eu do indivíduo, são como estado hipnoides em relação ao devaneio normal. Aqui é a amnésia que determina a qualidade patológica, e no primeiro caso, a impossibilidade de ideias se tornam conscientes. A história clínica de Ana O, a qual sempre tenho que voltar, propicia uma visão clara desse processo. A jovem em perfeita saúde tinha o hábito de dar curso a sequências de ideias fantásticas paralelamente às suas ocupações. Numa situação favorável à auto-hipnose, o afeto de angústia penetra no devaneio e cria um estado hipnoide, para o qual há amnésia. Isso se repete em diversas oportunidades e seu conteúdo ideativo torna-se cada vez mais rico, mas ainda alterna com o estado de pensamento desperto inteiramente normal. Após 4 meses, o estado hipnoide se apodera totalmente da doente. Ao confluírem os diversos ataques, forma-se um état de mal.
uma histeria aguda de extrema gravidade. Depois de se prolongar por vários meses em diversas formas, período sonâmbulo, esse estado é bruscamente interrompido, mas sempre alterna com o comportamento psíquico normal. Também neste, porém, persistem os fenômenos somáticos e psíquicos, dos quais sabemos que repousam em ideias do estado hipnoide, contratura, amianestesia, modificação da fala. Isso prova que, mesmo durante o comportamento normal, o complexo ideativo do estado hipnoide, a subconsciência, está presente, que a cisão da psique perdura. Não posso aduzir um segundo exemplo de tal evolução. Creio, porém, que este lança alguma luz sobre a formação da neurose traumática. Nesta, o estado hipnoide de pavor se repete nos primeiros dias subsequentes ao acidente. Com a lembrança deste, enquanto isso ocorre com frequência crescente, sua intensidade diminui de tal maneira que ele não mais alterna com o pensamento desperto, apenas existe ao seu lado. Torna-se então contínuo e os sintomas somáticos, que antes só apareciam no ataque de pavor, adquirem existência permanente. Mas posso apenas presumir que assim aconteça, pois não analisei nenhum caso desse tipo. As observações e análises de Freud provam que a cisão da psique também pode ser causada pela defesa, pelo afastamento voluntário da consciência relativamente às ideias penosas. Mas também em algumas pessoas, a quem por isso devemos atribuir uma peculiaridade psíquica. Em pessoas normais, a repressão de tais ideias ou é bem-sucedida e elas desaparecem totalmente, ou fracassa e sempre voltam a emergir na consciência. Em que consiste essa peculiaridade, não sei dizer. Arrisco apenas a suposição de que o auxílio do estado hipnoide é necessário, quando por meio da defesa, não só ideias convertidas isoladas devem tornar-se inconscientes, mas uma verdadeira cisão da psique deve se consumar. A auto-hipnose cria, por assim dizer, o espaço, o campo da atividade psíquica inconsciente, para dentro do qual são impelidas as ideias rechaçadas. Mas, seja como for, temos de reconhecer o fato do significado patogênico da defesa. Porém, não creio que, com os processos discutidos apenas em parte compreensíveis, a gênese da cisão psíquica esteja sequer aproximadamente esgotada. Assim, no início de histerias de maior gravidade, geralmente se observa, durante algum tempo, uma síndrome que podemos designar como histeria aguda. Nas anamneses de homens histéricos, encontramos essa forma da doença comumente sob o nome de encefalite. Nas mulheres histéricas, a ovarialgia dá ensejo ao diagnóstico de peritonite. Nesse estágio agudo da histeria, são muito claros os traços psicóticos. Estados de agitação maníacos e coléricos, rápida mudança de fenômenos histéricos, alucinações, etc. Em estados assim, a cisão da psique pode se efetuar de maneira diversa da que tentamos expor acima. Talvez se deva considerar todo o estágio como um longo estado hipnoide, cujos resíduos fornecem o lucro do complexo de ideias inconscientes, enquanto o pensamento desperto e amnésico quanto a isso. Como as condições de formação de tal histeria aguda na maioria dos casos nos são desconhecidas, não ouso considerar o processo ocorrido em Anaú como universalmente válido, esta seria, ao contrário das acima discutidas, outra espécie de cisão psíquica, que podemos chamar de irracional. E ainda assim, existirão certamente outras formas desse processo que terão escapado ao jovem conhecimento psicológico. Pois, sem dúvida, demos apenas os primeiros passos nessa área e outras experiências transformarão fundamentalmente as atuais concepções. Perguntemo-nos agora o que o conhecimento da cisão psíquica, adquirido nos últimos anos, trouxe para a compreensão da histeria. Parece ser grande e relevante o aporte. Esse conhecimento permite relacionar sintomas puramente somáticos na aparência a ideias que, no entanto,
não se pode encontrar na consciência dos doentes. Seria supérfluo abordar mais uma vez este ponto. Ele ensinou a compreender o ataque, ao menos em parte, como uma operação do complexo de ideias inconscientes, Charcot, mas também esclarece algumas das particularidades psíquicas da histeria, e esse ponto talvez mereça uma discussão mais aprofundada. É certo que as ideias inconscientes nunca, ou só raramente com dificuldade, entram no pensamento desperto, mas o influenciam. Em primeiro lugar, por seus efeitos, quando, por exemplo, o doente é atormentado por uma alucinação inteiramente incompreensível e sem sentido, cujo significado e motivação se esclarecem na hipnose. Depois, elas influenciam a associação, tornando certas ideias mais vivas do que seriam sem esse reforço proeminente do inconsciente. Assim, determinados grupos de ideias sempre se impõem aos doentes com certa compulsão, e estes têm de pensar neles. A situação é análoga à dos hemianestésicos de Janet, quando não sentem o repetido toque em sua mão insensível, mas solicitados a designar um número qualquer, sempre escolhem aquele que corresponde ao número de toques. Além disso, as ideias inconscientes governam o estado de espírito, o humor. Quando Ana Oh, no desenrolar de suas lembranças, aproximava-se de um acontecimento que fora ligado originalmente a um vivo afeto, a disposição de ânimo correspondente já se manifestava havia alguns dias, antes mesmo de a lembrança aparecer claramente na consciência hipnótica. Isso nos permite compreender os ânimos dos doentes, os maus humores inexplicáveis, infundados e motivados para o pensamento desperto. De fato, a impressionabilidade dos histéricos é em grande parte condicionada simplesmente por sua excitabilidade original, mas os vivos afetos em que mergulham por causas relativamente insignificantes tornam-se mais compreensíveis se pensamos que a psique cindida age como um ressonador à nota do diapasão. Qualquer ocorrência que desperta lembranças inconscientes libera toda a força afetiva dessas ideias não desgastadas, e o afeto suscitado é completamente desproporcional àquele que teria surgido só na psique consciente. Relatamos acima sobre uma doente cuja atividade psíquica está sempre em relação inversa com a vivacidade de suas ideias inconscientes. A diminuição do seu pensamento consciente repousa em parte, mas apenas em parte, num gênero particular de distração. Após cada absence, ausência momentânea, e estas ocorrem permanentemente. Ela não sabe em que pensou no decorrer da mesma. Oscila entre a condition prime, condição primeira, e a second, segunda, entre o complexo de ideias conscientes e o inconsciente. Mas não só por isso sua atividade psíquica é diminuída, e tampouco apenas pelo afeto que a domina desde o inconsciente. Neste estado, seu pensamento desperto é desprovido de energia. Seu julgamento é infantil. Ela parece, como dissemos, francamente imbecil. Penso que isso se explica pela redução da energia disponível para o pensamento desperto, quando uma grande quantidade de excitação psíquica é apropriada pelo inconsciente. Quando isso ocorre não apenas de modo temporário, quando a psique cindida está em permanente excitação, como nos hemianestésicos de Janet, em que, inclusive, todas as sensações de uma metade do corpo são percebidas apenas pela psique inconsciente. O que resta da atividade cerebral para o pensamento desperto é tão pouco que a fraqueza psíquica descrita por Janet, e por ele considerado original, se explica inteiramente. De certo, pouquíssimas são as pessoas de que quem se pode dizer, como do Bertrand de Born, de Ulan, que nunca necessitam de mais do que a metade de seu espírito. Com tal redução de sua energia psíquica, a grande maioria das pessoas seria mesmo mentalmente debilitada.
Sobre essa fraqueza mental provocada pela cisão psíquica, parece repousar também uma característica rica em consequências de alguns histéricos: sua sugestionabilidade. Digo de alguns histéricos, pois não há dúvida de que, entre os doentes desse tipo, também se encontram pessoas bastante críticas e de julgamento seguro. Entendemos por sugestionabilidade, antes de tudo, apenas a ausência de crítica às ideias e complexos de ideias, juízos, que emergem na própria consciência ou nelas são introduzidas de fora, pela escuta do que outros dizem ou pela leitura. Toda crítica dessas ideias recém-chegadas à consciência se baseia no fato de que elas, por associação, despertam outras, entre as quais também as que lhes são incompatíveis. A resistência a elas depende, portanto, do acervo de tais ideias conflitantes na consciência potencial, e sua força corresponde à relação entre a vivacidade das ideias frescas e a das despertas na lembrança. Essa relação é muito variável, mesmo em intelectos normais. O que chamamos temperamento intelectual depende em grande parte disso. O sanguíneo que sempre se encanta com novas pessoas e coisas é assim certamente porque a intensidade de suas imagens mnemônicas, em comparação com as das novas impressões, é menor do que na pessoa mais tranquila, fleumática. Em estados patológicos, o predomínio de ideias frescas e a falta de resistência a elas crescem à proporção que o número de imagens nêmicas despertas diminui. Ou seja, quanto mais fraca e pobre é a associação. É o que já acontece no sono e no sonho, na hipnose, em cada redução da energia mental, enquanto esta também não prejudica a vivacidade das novas ideias. A psique inconsciente, cindida da histeria, é eminentemente sugestionável, e em razão da pobreza e incompletude do seu conteúdo ideativo. Mas também a sugestionabilidade da psique consciente de alguns histéricos parece repousar sobre isso. Por sua predisposição original, eles são excitáveis. Neles, as ideias novas são de grande vivacidade. Em contrapartida, a verdadeira atividade intelectual, a associação, é reduzida porque, em virtude da excisão de um inconsciente, apenas uma parte da energia psíquica está à disposição do pensamento desperto. Com isso, sua capacidade de resistência às autossugestões e às sugestões alheias é diminuída e às vezes aniquilada. Também a sugestionabilidade de sua vontade pode vir apenas disso. Em contrapartida, a sugestionabilidade alucinatória, que imediatamente converte toda a ideia de uma percepção sensorial na própria percepção, requer, como toda a alucinação, um grau anormal de excitabilidade do órgão perceptivo, e não se pode derivá-la apenas da cisão psíquica.